O que fazer com Joel Embiid? Essa é a grande questão do Philadelphia 76ers para a próxima temporada e para os anos que tem ainda no seu contrato. Sejam muito bem-vindos ao Papo DR, eu sou Guilherme Giovannoni e estou aqui com as análises do Guizão para vocês, com muito vídeo nessa playlist. Então se você quer saber do Lakers, do Boston, do Golden State, do Houston Rockets, de Oklahoma City Thunder, tem tudo nessa playlist aqui, então já peço para você, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo aqui e deixa também nos comentários o que você acha que o Philadelphia poderia fazer com o Joel Embiid, visto os problemas que ele tem tido na sua carreira, principalmente de lesão. A gente tem também o nosso podcast diário, o Papo DR, que também tem uma playlist aqui, tá? Então você pode acompanhar tudo o que acontece no mundo da NBA, no mundo dos esportes, do tênis, do futebol, enfim, a gente tá falando de um pouco de tudo aqui, principalmente agora que tá um pouco parado o basquete da NBA. Mas tem essa questão aqui, o Philadelphia 76ers, com o Joel Embiid e também com Paul George. Começando pelo contrato dos dois, né? O Joel Embiid tem contrato até o ano 28-29, que é uma opção dele, né, uma opção de 67 milhões, né? Ele vai ter na temporada 28-29 35 para 36 anos, então é difícil que alguém pague mais para o Joel Embiid nessa idade do que esse contrato. Então a chance dele fazer valer esses 67 milhões ela é enorme. A mesma coisa acontece com o Paul George. O Paul George tem um ano a menos de contrato, vai até a temporada 27-28, opção também do Paul George de 56 milhões de dólares. E por que eu cito os dois, né? Eu comecei falando do Joel Embiid, porque são situações parecidas, apesar do Paul George já ter seus 35 anos. Né? No último ano, até puxar direitinho aqui, os dois jogadores ficaram muito tempo fora. O Embiid com problema no joelho, foi até motivo de eu criticar muito ele na temporada passada pelo fato de ele ter jogado as Olimpíadas e não estar apto a começar a temporada com o Philadelphia. E ele foi arrastando esse problema com o joelho o ano inteiro. Então o Joel Embiid ele jogou 19 jogos, com piores números na carreira desde o terceiro ano dele na NBA. Né? Ou seja, caiu muito ele que 2 anos atrás foi o MVP da NBA, jogando realmente um ótimo basquete. É um cara que tem um potencial muito grande, né? Já demonstrou esse potencial, ele já mostrou que pode ser um cara nível MVP, mas que nos playoffs ainda não mostrou. E principalmente os problemas de lesão que ele tem, né? Todo ano ele tá perdendo o jogo. Não nessa temporada, mas na temporada passada, né? Na temporada 23-24, o time do Philadelphia estava super bem. Quando ele se lesionou, eles estavam em segundo, ele se lesiona, eles caem para sétimo e aí caem na primeira rodada dos playoffs. Então esse é um problema do Joel Embiid. Né? A mesma coisa tem acontecido com o Paul George, né? Também um jogador que tem um histórico de lesão muito grande. Nesse ano que ele jogou 41 jogos, também com problema no joelho, também com problema na virilha. Ele ali no começo de março, ele já não jogou mais, né? Tudo bem que a temporada do Philadelphia já tinha ido embora também, então era melhor você tentar recuperar um dos seus principais jogadores. Mas o que fazer com esses dois jogadores que têm esse histórico de lesão gigantesco e têm contratos muito pesados? Pela maneira, e aqui eu vou puxar, lógico, um pouco de como poderia fazer, né? E também vamos falar um pouco já do elenco do Philadelphia 76ers, que olha, não é de todo mal, não. Pelo contrário, eu acho um elenco muito interessante. Eu acho que, primeiro de tudo, o time não tem que jogar mais em volta do Joel Embiid, não tem que ser montado em volta do Joel Embiid ou a bola sempre nele. Não porque ele não tem capacidade, não porque ele é ruim ou, enfim, não vai trazer o resultado. É porque você não sabe se você vai poder contar com ele em momentos decisivos. Ele não joga tão bem assim em playoffs quanto ele joga em temporada regular. Então você confiar todo o seu sistema de jogo num jogador que ao longo dos anos se mostrou que talvez no momento decisivo você não pode contar com ele, por que você vai montar o seu sistema de jogo em volta desse jogador? A mesma coisa o Paul George nos últimos anos, né? Então, mas o que você faz com eles, Guilherme? Cara, você vai colocar um sistema de jogo mais coletivo, você vai colocar um pouco mais da bola na mão do Tyrese Maxey, que é sim esse jogador, né? Você tem um Jared McCain, que ano passado ele foi novato e ele estava jogando muito bem, ele tinha tudo para ser o novato do ano, mas ele se machucou, ele acabou jogando 23 jogos. Ele vai voltar saudável, é um jogador interessante
que tem ponto na mão e que pode ser um dos jogadores importantes. O que eu quero dizer com isso, né? Você tem jogadores aí suficiente para não depender de um ou dois jogadores. Você pode jogar um basquete mais coletivo, né? Você pode vide o Indiana Pacers. O Indiana Pacers chegou numa final de NBA com 7 jogos, onde o seu cestinha tinha 20 pontos de média. Não precisava fazer 30. Então, eu acho que é mais nessa linha. E aí você não fica naquela, mas se o Embiid machucar eu não tenho mais chance. Não, e você tem jogadores com talento para isso. Então você tem, vamos lá, Tyrese Maxey, você tem o Jerry McCain, você tem o Paul George, que vai te dar minutos. Se ele estiver saudável, ele pode dar minutos de qualidade. Você tem o próprio Joel Embiid, que também vai dar suas bolas. Você tem a escolha número 3 do draft, que é o VJ Edgecombe, que também é um 2-3, que também tem ponto na mão, é atlético, você pode desenvolver mais ele. Então você já tem aí um elenco bastante interessante. E por um outro lado também, né, você consegue começar a desenvolver mais esses jogadores jovens para que eventualmente, se você conseguir em algum momento trocar uma das peças, tanto o Paul George ou o Joel Embiid, que é difícil, tá? Não é simples trocar, mas se eventualmente você aparece uma oportunidade e você já desenvolveu esses jogadores jovens, eu acho que o Philadelphia pode ser competitivo com esses caras. Continuando falando do elenco aqui, né? Eles renovaram alguns jogadores veteranos, como o Kyle Lowry e o Eric Gordon. O Kelly Oubre e o Andre Drummond, eles tinham opções no contrato, que eram opções deles, eles efetivaram essas opções. Então hoje você tem um time bastante interessante. E eles escolheram também na segunda rodada o Johnny Broome. É um ala pivô que ele foi um dos melhores jogadores do Universitário da temporada passada. Ele foi escolhido de segunda rodada, então ele não tem um contrato garantido. Mas você pode aos poucos, visto que o Embiid tem sempre problema de lesão, visto que o próprio Andre Drummond também não é esse jogador que está sempre disponível, então você tem um cara ali que pode trazer qualidade para você também. Então hoje, o elenco do time, você tem o Max e o Kyle Lowry. Aí na 2 você tem o Jared McCain e o Edgecombe. Na 3 você tem Paul George e Eric Gordon. Na 4, Kelly Oubre e o Adem Bona, que é um jogador que já estava lá, mas também você pode colocar o Johnny Broome aqui na 4. E como pivô você tem o Embiid e o Andre Drummond. É um elenco profundo. Claro que o Kyle Lowry está longe de ser o que ele já foi, a mesma coisa o Eric Gordon, o Andre Drummond, mas enfim, são jogadores experientes que podem dar base. Qual que pode ser o problema aqui? Esses jogadores experientes demandarem do Nick Nurse mais tempo de quadra. Serem um problema no vestiário ao invés de ser uma solução. Eles acharem que eles têm que jogar mais que esses jovens jogadores. E o Nick Nurse, ele é um técnico, eu adoro ele, eu acho ele super estrategista, mas ele é um técnico que tem um pouco do viés à la Tom Thibodeau, né? Ou seja, de jogar com poucos jogadores, de não utilizar muito dessa rotação. Ele vai ter que repensar isso, porque você tem um time jovem, ao mesmo tempo que tem bons jovens jogadores, você tem jogadores muito veteranos do outro lado. Precisam de cuidado, que não podem jogar 30, 35 minutos por jogo, porque de duas uma, ou eles não vão aguentar, ou eles vão se machucar, né? Então o Philadelphia ele tem que fazer essa transição, é uma transição aos poucos, né? E você fazer o Embiid entender que ele não é mais o jogador principal da franquia. Poxa, Guilherme, mas tanto o Paul George quanto o Embiid têm contrato de 50 milhões de dólares. Como é que você vai fazer para colocar esses caras no banco? Como é que você vai fazer para que eles não sejam os caras do time? Bom, a gente tá vendo aí times dando buyout em jogadores de contratos altos. Aconteceu com o Milwaukee Bucks, com o Lillard, e ainda não aconteceu do Phoenix Suns e o Bradley Beal, mas tudo indica que vai acontecer. Você tem uma escolha a fazer. Ou você faz isso e faz os caras entenderem que dessa maneira eles podem ser importantes, ou vai ter que chegar em algum momento que ou eles vão ser trocados, se achar algum time que queiram esses jogadores, ou eles vão ter que ser buyout. Ah, mas vão receber o dinheiro. Vão receber o dinheiro, é lógico, porque isso aí está no contrato dos caras, por isso que o contrato é garantido. Mas a questão não é essa. A questão é, o time tem que fazer uma escolha. Ou eu tenho que dar um buyout de 50, 60 milhões em jogador que pesa muito e tem contrato longo, ou eu faço eles entenderem que dessa maneira eles podem ser úteis para o time e dessa maneira a gente tem alguma chance de ser competitivo e quem sabe até brigar pelo título. Por esse elenco aqui, esse elenco saudável, jogando de forma coletiva, por que esse time não brigaria entre os 4 primeiros da Conferência Leste? Tem talento, tem qualidade, né? Tem jogadores jovens, tem experiência de jogadores veteranos e tem a energia dos jogadores jovens. Se você consegue fazer funcionar essas duas coisas, tem qualidade técnica sim nesse time do Philadelphia que pode ir muito longe. Agora,
É o que eu sempre falo nos meus comentários. Loucura, insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Então, se o Embiid quiser fazer as mesmas coisas, se o Paul George quiser fazer as mesmas coisas, a gente já viu qual que é o resultado que vai ser. E não é dos bons para Filadélfia. Comenta aqui para mim o que você acha que Filadélfia deve fazer com esses jogadores. Deixa seu like, curta, compartilha, comenta aqui e principalmente se inscreve no canal.